Então, a partir de agora, Jesus irá demonstrar como deve ser a nossa relação com Deus o Pai, já que no capítulo anterior, capítulo 5, que nós finalizamos o capítulo 5, os escribas e fariseus, eles viviam uma mentira, uma utopia religiosa. Há pessoas que acreditam que conseguiriam ser perfeitas. Há pessoas que acreditam que seriam mais santas do que Deus. E essa era a utopia dos fariseus. O pior é que eles acreditavam na própria mentira deles. Pastor, isso é possível? Você mentir o tempo todo e eventualmente acreditar nas suas próprias fantasias? É possível, sim. Alguns de vocês se lembram do Dr. Aníbal Pereira dos Reis? Ele foi padre por 15 anos e ele conta em um de seus livros que ele incentivou alguns paroquianos a colocarem fogo nas igrejinhas rivais que havia em sua cidade, no interior de Minas Gerais. Este evento está registrado em um de seus livros. Dr. Aníbal, ele achava que estava fazendo um favor para Deus, mandando queimar aquelas igrejas. Portanto, ele tinha o direito de queimar aquelas igrejas. Era competição. Aí o próprio Dr. Aníbal escreveu: é incrível como podemos ficar cegos para com as nossas próprias atitudes. É incrível como podemos ficar cegos para as nossas próprias atitudes. E os fariseus eram cegos para com as atitudes deles, porque eles faziam tudo em nome de Deus. O verso 1, apesar de usar o termo esmola, na verdade se refere a qualquer ato de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer boa obra que pratiquemos, para sermos vistos, para sermos reconhecidos e agradecidos por outras pessoas. Olha, se eu dependesse da gratidão dos irmãos, dos agradecimentos dos irmãos, depois de cada mensagem que eu prego, eu deixaria de pregar. Raramente alguém passa por mim e agradece pela mensagem, e nem precisa, porque nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pelos homens, amém, irmãos? Mas nós estamos aqui para sermos reconhecidos por Deus. É que às vezes a nossa igreja se habitua tanto, com as pregações, com os cânticos, com as bênçãos que Deus tem nos dado, que nós deixamos de agradecer e passamos a ver tudo aquilo com muita naturalidade. Até que você tenha a oportunidade de ir para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e conhecer uma igreja que não tem metade do que nós temos. Ou passar por Rolândia e conhecer alguns irmãos que ainda não têm uma igreja como nós temos. Aí nós voltamos para Ribeirão Preto, nós voltamos para Goiânia, mais agradecidos, amém, irmãos? Mais agradecidos. Mas que fique bem claro, nós não estamos aqui para sermos reconhecidos pelos homens. O verso 1, então, deixa claro que temos que ter cuidado. Depois de ensinar tudo de bom e de certo que devemos fazer neste mundo como cidadãos do reino de Deus, Jesus pede agora para que tenhamos cuidado. Mas cuidado com o que, Jesus? O Senhor nos ensinou a amar nossos inimigos, o Senhor nos ensinou como orar, como jejuar, e o Senhor está nos mandando agora ter cuidado. Cuidado com o quê? Com o pior pecado que existe no mundo, que se chama orgulho. Ninguém reconhece o que eu estou fazendo, ninguém olha para mim, e assim por diante. Mas isso não é verdade, se estamos fazendo para Deus, porque Ele reconhece e Ele vê. Nesta parte do sermão, Jesus irá tocar nos 3 pontos mais importantes que havia no judaísmo, e pelos quais os escribas e fariseus morreriam. Por exemplo, se eu fosse escolher os 3 pontos principais da nossa igreja, quais seriam? Eu diria que o primeiro de todos é doutrina. Nossa igreja zela pela doutrina. Nós não queremos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
Doutrinariamente nós queremos ser os mesmos ontem, hoje e para sempre. O segundo ponto que nós mais zelamos, eu diria que é profecias. Nós acreditamos em escatologia e a nossa igreja é uma igreja que se prepara para a volta de Cristo. Daí o nome Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E talvez o terceiro ponto, mais importante, é a família. Nossa igreja pauta pela família. Nós somos defensores da família, amém, irmãos? Nós acreditamos no casamento e nós acreditamos na criação de nossos filhos. Mas não ficaríamos só em 3 pontos. O quarto seria missões. Nós acreditamos em missões. Nós acreditamos no ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. No caso dos fariseus, os 3 pontos principais deles eram estes: contribuição financeira, oração e jejum. Para eles a religião girava em torno dessas 3 práticas: contribuição, oração e jejum. E apesar de serem importantes, Jesus os repreendeu porque tudo isso fazia parte de um ritualismo, fazia parte de um show, de uma demonstração, não de amor para com Deus, mas de orgulho para com os homens. Então, meus irmãos, a lição que tiramos disso é que não basta apenas realizar uma boa obra, quer seja uma doação, uma oração ou participação na igreja, mas o motivo que o faz fazer a obra e como você faz a obra são importantíssimos aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver o princípio mais importante quando realizamos boas obras, seja a obra que for, até a boa obra de vir à igreja nesta manhã. Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola ou vossa obra diante dos homens, para serdes vistos por eles. Por incrível que pareça, nós somos capazes de receber um ensinamento tão precioso como este e transformá-lo em uma pedra de tropeço na nossa vida e na vida de outras pessoas. Sabendo disso, Jesus nos avisou: guardai-vos, que quer dizer tenham cuidado. Tenham cuidado que vocês não estejam vindo na igreja em busca de reconhecimento e apreciação dos outros. Tenham cuidado que vocês não estejam orando para serem reconhecidos e vistos. Tenham cuidado para que vocês não estejam fazendo nada para Deus em busca de promoção pessoal. Ele tinha acabado de ensinar sobre a justiça do reino de Deus. Falamos muito sobre isso, né? No capítulo 5. Mas antes que qualquer um deles pudesse usar aqueles ensinamentos de forma errada, ele disse: eu ensinei tudo de bom, agora cuidado, para que vocês não peguem o que eu ensinei e transformem em pecado. Por exemplo, você sabe que em nossa igreja, nós não ficamos sabendo quem são os dizimistas, e muito menos o valor que cada dizimista entrega. É prerrogativa do pastor ter acesso a esta informação? Mas eu abro mão desta prerrogativa porque eu sempre acreditei e acredito que o dízimo é muito pessoal, é algo entre você e Deus, amém, irmãos? E eu não preciso ficar sabendo se você é dizimista e muito menos o valor que você está entregando. A única vez que a gente precisa perguntar se você é um dizimista é na hora de assumir algum cargo de liderança. Aí nós perguntamos. Digamos que eu venha convidar o Rodrigo para dar aula na EBD. Aí eu pergunto: irmão Rodrigo, você é um dizimista fiel? Só isso. E o irmão Rodrigo me responde. Eu não vou perguntar para a tesoureira se ele é um dizimista fiel. Eu vou perguntar para ele. Mas jamais quero saber de valores. E eu creio, meus irmãos, que essa tem sido uma boa prática da nossa parte. Por quê? Porque impede que o Rodrigo faça suas ofertas para ser visto.
e para ser reconhecido por nós, e impede também que nós façamos acepção de pessoas por causa do valor do dízimo deles. Quantos percebem esse problema? Então nós estamos impedindo esse tipo de problema entre nós. O princípio básico de tudo que fazemos para Deus é este: não para sermos vistos, mas para a honra e a glória de Deus. Esse é o princípio básico. Agora, quem não segue esse princípio, vai se decepcionar com a igreja, vai se decepcionar com os pastores, vai se decepcionar consigo mesmo, porque estão buscando por algo que não é legítimo. Legítimo é fazer tudo para a honra e a glória de Deus. Assim que iniciamos a campanha para a compra do terreno da nossa 6ª igreja no Jardim Cerrado, foi durante a pandemia. Quantos se lembram? Foi durante os cultos online. Lembram dos cultos online? Aí as igrejas nos acompanhavam, né? Tivemos milhares e milhares de visualizações simultaneamente durante os cultos online. E foi durante um daqueles cultos que um ouvinte nosso do Rio de Janeiro, ele estava nos acompanhando do Rio de Janeiro, ele sentiu o desejo de ofertar 40 mil reais para nos ajudar na compra daquele terreno. Aí ele entrou em contato conosco, mas nos pediu para que jamais divulgássemos o seu nome. Na hora eu pensei, esse moço fala a minha língua. Ele jamais quis ser reconhecido. Exatamente o que Jesus está ensinando. Não divulgue o seu nome, divulgue apenas o nome do Pai. Então o que você faz e diz, até precisam ser sentido por todos nós ao seu redor, mas a sua pessoa não precisa ser vista e nem reconhecida. Na verdade, nós precisamos ser invisíveis quando estamos fazendo a obra de Deus. João Batista disse o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário, é importante. Lembra, os 40 mil reais já foram usados. Já estamos construindo sobre aquele terreno. Mas o doador, já perdi contato com ele, nem me lembro mais do nome dele, jamais será reconhecido neste mundo, mas ele será reconhecido no céu. Exatamente o que Jesus ensina. Temos duas opções quando realizamos uma obra. Duas: reconhecimento dos homens ou reconhecimento de Deus. Você não pode ter os dois. Qual você escolheria? Se receber de um, não receberá do outro. Agora, isso não quer dizer que pessoas não podem nos agradecer quando pregamos, quando ensinamos, quando fazemos algo por elas. Não, claro que elas podem nos agradecer, mas nós não fizemos nada disso para sermos reconhecidos por elas. E com toda sinceridade, todo elogio e até todo agradecimento entra por um ouvido e sai pelo outro. Veja o verso 1 mais uma vez. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando João Calvino foi expulso da cidade de Genebra, cidade que ele próprio ajudou a organizar e salvar, ele saiu dizendo: ainda bem que não trabalhei para ser reconhecido por este povo, mas para ser reconhecido por Deus. Imagine, ele teria se suicidado se ele tivesse vivido para agradar aquelas pessoas. Interessante que as pessoas que nós mais ajudamos, nas quais mais investimos, na maioria das vezes, são as que se revoltam e se afastam de nós. Foi o que aconteceu com Calvino. Mas olha que interessante, 2 anos e meio mais tarde, a cidade precisou novamente dele e o chamou de volta, e ele foi recebido como herói. Portanto,
o princípio mais importante quando realizamos qualquer tipo de obra que seja, é fazê-lo para Deus e nunca para os homens. Coloque isso agora no seu coração. Vai dar aula na EBD, vai cuidar das crianças no berçário, vai cantar no coral, vai fazer visitas, vai entregar panfletos com o irmão Joel, vai limpar a igreja, vai ajudar na cozinha. Coloque esse princípio dentro do seu coração. Estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Deus. E o segundo princípio, o prêmio mais importante, quando realizamos boas obras, é este: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quantos aqui já fizeram administração de empresas? Esse é o meu curso também. Jailson, Maria Emília, quem mais é formado em administração de empresas? Roxane, é verdade. Nós 4, né? Nos formamos nesta área. Então, o que aprendemos em administração de empresas? Que ninguém faz nada de graça. As pessoas estão sempre comprando benefícios. Nós queremos sempre algo em troca. E na vida cristã é assim também. Mas a pergunta é se queremos receber algo em troca dos homens ou de Deus. Claro que eu não estou aqui de graça. E nem você. Nós queremos algo em troca pela nossa presença neste culto nesta manhã. Mas a pergunta é: nós estamos esperando algo de Deus ou dos homens? Por isso que Jesus usou a expressão hipócrita, que quer dizer ator. Então, se você ver um ator aí da Rede Globo de televisão, pode chamá-lo de hipócrita. Porque literalmente é o que a palavra significa: ator ou atriz. Nós realmente somos capazes de viver anos a fio para agradar as pessoas ao nosso redor e não a Deus. Eu já vi muito disso. Lembro-me de uma senhora que ficou desapontada com o pastor da igreja e ela saiu para nunca mais voltar. Mas antes de sair, ela desabafou dizendo: perdi 15 anos de minha vida enquanto estive nesta igreja. E ela perdeu mesmo, pois ela esperava reconhecimento dos homens, ela esperava recompensa da parte dos homens, mas se ela tivesse estado lá para agradar a Deus, ela teria aproveitado 15 anos da vida dela. O pior é que quando isso acontece, além da decepção com os homens, não receberemos nada da parte de Deus tão pouco. Por isso que foi perda de tempo. Veja mais uma vez o verso 1. Aliás, não tereis galardão, não tereis prêmio, junto de vosso Pai que está nos céus. Então, por mais que gostemos uns dos outros, e olha, eu gosto de você. Cleto, se eu pudesse expressar o quanto eu gosto de você. Walter, o Felipe não gosta, ele te ama. Mas por mais que gostemos uns dos outros, preste atenção nisso, que isso aqui é muito sério. Não podemos estar aqui por causa desse sentimento. Porque sentimentos são como hormônios, flutuam. Um dia está em alta, outro dia está em baixa. Por mais que gostemos uns dos outros, nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. E aqui nós vamos ficar. Decepções virão, meus irmãos. Toda igreja é assim. Toda família é assim. Já pensou se nós trocássemos de família da forma como trocamos de igreja? Não daria certo. Quantas vezes eu vejo casais entrando na igreja bicudos. E eu já sei que aconteceu alguma coisa, ou na noite passada, ou antes de saírem de casa. Mas mesmo assim eles estão na igreja. Por quê? Porque eles não são
liderados pelo sentimento, mas pelo compromisso que tem com Deus. Quantos de vocês já vieram à igreja na força da obrigação? Não porque vocês queriam. Todos nós, todos nós. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Jesus nos ensinou que não precisamos do reconhecimento dos outros, principalmente para fazer o que é certo. Já os fariseus, eles faziam tudo para serem reconhecidos. Mandavam tocar trombetas. Alguém diria, isso aqui é figurativo. Não, não é não. Eles mandavam tocar trombeta mesmo, na hora que eles estavam dando esmolas. Eles faziam as suas ofertas nas horas mais movimentadas do dia. Eles tinham muita necessidade de serem elogiados. Quantos já ouviram falar das 5 linguagens de amor? Uma delas é a necessidade de ser reconhecido, né? São palavras de confirmação. Minha mãe, hoje eu sei disso, ela já está no céu, essa era a linguagem dela, mas eu fiquei sabendo tarde demais, que pena. Mas a minha mãe, ela tinha uma grande necessidade de ser reconhecida, de ser elogiada, ela tinha uma grande necessidade de ser apreciada. Eu acho que eu fiz isso, tanto quanto eu pude, mas eu acho que eu teria feito mais se eu soubesse que essa era a grande necessidade da minha mãe. Era a sua linguagem de amor. E há pessoas na nossa igreja que têm essa linguagem. E se você sabe disso, você vai fazer questão de agradecê-la, de elogiá-la, porque não custa nada, amém, irmãos? Não custa nada. Essa não é a minha linguagem. Eu não preciso ser agradecido e muito menos elogiado. Não é a minha linguagem. Mas se fosse, não teria problema nenhum. Se fosse, não teria problema nenhum. Mas Jesus não está falando necessariamente de uma linguagem de amor que a pessoa possui, mas do pecado de orgulho. A pessoa faz tudo para si mesma e não para Deus. Jesus quer que nos esqueçamos do bem que fazemos para Ele e do bem que fazemos para o próximo. Esquecer-se de ajudar nunca, mas esquecer de quem ajudou. Por exemplo, quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha acabado de entrar no Banco Real S.A., passei num concurso seletivo, graças a Deus, e entrei no banco. Eu estava muito feliz, porque agora eu era um bancário. E imediatamente, meus pais conseguiram uma casinha muito simples, muito humilde, no bairro Ipiranga, numa rua de terra. E a casa precisava de uma boa reforma, para que pudéssemos morar nela. Então eu fui para o gerente do Banco Real e pedi um empréstimo. Naquela época o gerente tinha autonomia, né? E ele podia dar o empréstimo ou não. E o meu gerente, né, disse, Rômulo, você é recém-chegado ao banco, você vai comprometer mais de 50% do seu salário por 2 anos. Eu só posso lhe dar este financiamento se você tiver um bom fiador, alguém que realmente possa pagar a dívida caso você não pague. E eu falei para ele, mas senhor Milton, como que eu não vou pagar? Vai ser débito automático em conta? Ele falou, sim, enquanto você for nosso funcionário, mas e se você sair? Então eu fui na nossa igreja e não procurei a pessoa mais rica, mas eu procurei a pessoa mais bondosa que havia entre nós. Na época ele era funcionário do Banco do Brasil, e ser funcionário do Banco do Brasil naqueles dias, gente, funcionário do Banco do Brasil naquele tempo era elite. Não é, Davi? Aí eu cheguei nesse moço aqui, e perguntei se ele podia ser o meu fiador, e o Cleto imediatamente traga os papéis. Eu levei os papéis, ele assinou, preencheu todos eles, ainda deu cópias do imposto de renda dele e da dona Grace. Prometo que eu nunca olhei para o seu imposto de renda, Cleto. Mas quando o seu Milton olhou para o seu imposto de renda, ele falou, esse aqui serve.
esse aqui serve. E fiz o financiamento. 2 anos mais tarde, eu tinha quitado a minha conta. Se passaram décadas. E eu perguntei, Cleto, lembra quando você foi meu fiador? E o Cleto disse, não. Ele não se lembrava de que havia sido meu fiador. Eu disse para ele, você não se lembra? Porque eu paguei direitinho. Se eu não tivesse pago, você estaria se lembrando até hoje. Mas é exatamente isso que Jesus está ensinando. Esqueça, amém, irmãos? Esqueça o que você fez de bem para as pessoas. Esqueça a quem você tem ajudado. Não se lembre dessas coisas. Será que conseguimos chegar a esse patamar espiritual, irmã Márcia? Precisamos, né? Faz um bem danado para a alma e para o nosso espírito. Veja Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras palavras, não fazemos mais que obrigação. Já falei para vocês do nosso diácono em Goiânia, João Carlos Pereira. O João Carlos chegava mais cedo para varrer a calçada da igreja, pois ficava sempre suja de uma noite para outra. Ele checava os banheiros, pois sempre havia alguns engraçadinhos que usavam os banheiros antes dos cultos e deixavam-nos sujos. Ele verificava se tudo estava pronto, ele abria as portas da igreja e ele recebia as pessoas. Eu podia dormir tranquilo, sabendo que a igreja sempre estaria aberta. Ele ia direto do trabalho para a igreja de quarta-feira, ficando sem janta, sem banho. Quando fui lhe agradecer por muitos e muitos anos de serviço, ele me disse que nem pensava no que estava fazendo, mas fazia porque era o que Deus esperava dele. Olha, Jesus não proíbe o testemunho das nossas boas obras. Você e eu podemos dizer, olha, eu tenho dado dízimo há tantos anos, e Deus tem me abençoado, eu participo da promessa de fé para missões. Isso não é orgulho, isso se chama encorajamento. Queremos que outros também façam isso. Ele proíbe é a vanglória, e principalmente a glória pessoal. Todos souberam que Barnabé havia vendido uma herdade e doado todo o dinheiro para a igreja. Todos ficaram sabendo disso, foi até registrado no livro de Atos. Mas Barnabé, ele mesmo nunca falou sobre o assunto e nunca cobrou a igreja por sua bondade. Alguém sabiamente disse, o homem realmente altruísta não se preocupa. Quantas pessoas ouviram falar de suas ofertas públicas e muito menos de suas ofertas particulares. Então Jesus resume dizendo que a única recompensa que compensa é aquela que vem da parte de Deus. Veja o verso 4. Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Algumas recompensas nós receberemos em vida, algumas, mas a maior parte delas só na eternidade. Seja paciente então. Se você é alguém que tem necessidade de ser reconhecido e agradecido, tem necessidade de se aparecer e chamar a atenção das pessoas, tem necessidade de receber elogios, tem necessidade de ser importante e essencial, você provavelmente não compreendeu ainda o sermão da montanha, e principalmente aquela lição que a mão esquerda não fique sabendo o que fez a direita. Não faça nada para o seu prazer, mas faça tudo para o prazer de Deus. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te reconhecer ainda mais,
As pessoas vão te agradecer ainda mais, porque você será uma bênção maior. Porque você será uma pessoa especial ainda mais. Perguntas sobre este estudo de hoje. Que estudo, hein? Que estudo, amém, irmãos? Quantos estão sendo abençoados através do Sermão da Montanha? Eu estou sendo lavado, chacoalhado pelo Sermão da Montanha.